irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma lição. A lição de hoje, a lição de número 11, datada do dia 11 de junho de 2023, segundo domingo de junho, cujo domingo é comemorado o Dia do Pastor. Então, para você que é pastora, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te dê saúde, paz, prosperidade, para que você caminhe nessa tarefa árdua, mas que é honrosa, de pastorear o rebanho do Senhor. Deus abençoe grandemente tua vida, tua igreja e as pessoas que são ovelhas deste pastor, que elas possam honrar o seu pastor, amar, orar por ele, porque a Bíblia diz que velam pelas nossas almas. O textual, o assunto da nossa lição é os prejuízos da mentira na família. E o textual, ele está registrado em Colossenses 3:9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. E a verdade prática? A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. O texto para a nossa meditação, que é chamado de a leitura bíblica em classe, está em Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, conta a história de dois personagens, Ananias e Safira. Eram casais que faziam parte da igreja de Jerusalém. E também a figura de Pedro. Então nós vamos ver qual foi o desenrolar dessa história do início da igreja cristã. Lá no princípio, a igreja de Jerusalém, lá no primeiro século, ela vivia sobre os julgos de Roma, o Império Romano. Aliás, não só a igreja, mas todo Israel pagavam altos impostos para o imperador romano. E Roma taxava altos impostos para os países que ela dominava, de tal forma que chegavam a ser quase 50% da arrecadação de um país seria para pagar impostos para os imperadores. Eles estavam abrindo as estradas, estavam construindo, então, devido a isso, ainda os benesses do império era sustentado pelos esses impostos que eram arrecadados de países que eram subjugados pelo Império Romano. Então, em Jerusalém não era diferente, a situação dela era, não havia dinheiro, não havia emprego, nem saúde e nem alimentação. Quando a gente vê no ministério de Jesus multidões, pleno dia da semana, se deslocando das suas casas para as montanhas, atrás de Jesus, em dia de semana, quase 5.000 homens, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes. A gente chega a perguntar, esses homens em dia de semana não estão trabalhando? Não estão. Por que não estão? Porque não tem emprego para eles. A gente vê a lepra que assolava, o texto de João diz da seguinte forma, que se fosse para registrar todos os trabalhos que Jesus fez de operação de milagres, de maravilhas, de curas, de libertação, João chega a dizer que não havia livros que pudessem comportar todas estas informações. Por quê? Porque as pessoas não tinham saúde, então eles viviam morrendo miseravelmente pelas doenças, pela lepra e por todos os outros tipos de situações que a saúde não assistia. Então, tanto o desemprego aumentou drasticamente, quanto as doenças, a saúde, educação, tudo foi atingido. Então, muitas pessoas, quando vinham para a igreja de Jerusalém, sobre os domínios do apóstolo Pedro e os demais, eles vinham nessa situação de calamidade, desemprego e ainda doentes. E Pedro, então, orava para Jesus curar, e Jesus curava pela fé de Pedro e pela operação dos milagres na vida, e os dons espirituais estavam sobre os discípulos. Curava muitas pessoas enfermas, ia dando libertação para todas elas. O texto diz que a sombra de Pedro curava. Por quê? Não que a sombra seja um fator não que a sombra seja um fator predominante para a cura e a libertação, mas porque era uma multidão muito grande, era insustentável Pedro orar
com imposição de mãos sobre todas as pessoas que estavam doentes. Eram muitas pessoas. Então a sombra ia curando porque ele passava, então assistia a ela, mas as pessoas eram curadas pela fé, eram curadas por Jesus. A sombra é só um símbolo, a sombra é só um simbolismo. Agora, na igreja havia esse tipo de situação, de pessoas, de doentes, de necessitados. Nós observamos que eles viviam ainda sobre os julgos de Roma, o judaísmo estava presente. Nós observamos que eles viviam ainda sobre as leis cerimoniais, as leis morais, as leis civis. E as leis civis diziam que as pessoas que tinham mais condições deveriam cuidar dos menos favorecidos, dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos necessitados. Eram assistidos pelo resto de lavoura que sobrava, pelo que caía, pelos cereais, diante de tantas outras situações que eram necessárias para que assistisse as pessoas pobres e necessitadas. Além das viúvas, que no judaísmo elas eram assistidas com uma aposentadoria, quando essas viúvas deixavam o judaísmo para aceitar a Cristo, fazer parte do cristianismo, a aposentadoria no judaísmo delas eram cortadas. E mesmo assim elas queriam permanecer em Jesus. E agora os discípulos resolveram assistir essas viúvas, daram ajuda. Então, a igreja não tinha. Então, houve o quê? Houve um consenso entre os irmãos para que aqueles que tivessem condições, aqueles que tivessem 2 capas, doaram uma para o pobre, para o necessitado, para o órfão ou para a viúva. Quem tinha 2 terrenos e quisesse vender um deliberadamente, poderia vender e trazer as posses do outro para que pudesse ser assistido essas pessoas. E nós vemos um contexto aqui que Ananias e Safiras venderam um lote, venderam um terreno, e eram para trazer este ordenado e ser depositado aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem fazer o direcionamento da ajuda, da coleta para os pobres e para os necessitados. Então é nesse contexto que Ananias e Safira estão inseridos para contribuir com a ajuda das pessoas pobres, carentes e necessitadas. Então vejam só, uma conversão duvidosa é o primeiro tópico, quando diz que por que uma conversão duvidosa é o primeiro ponto? Porque eles mentiram. Qual foi a temática que eles usaram para mentir? O texto diz que eles venderam o terreno por um valor e combinaram para dizer para os apóstolos que tinham vendido para um valor menor e guardar com a diferença. E eles combinaram, então veio Ananias, falou que tinha vendido por um preço e ele estava mentindo. E aquela obra era uma obra do Espírito, os discípulos estavam sendo guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus estava presente na vida de Jerusalém, de tal forma que Pedro disse a Ananias: você não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo de Deus. E o juízo foi de imediato, ele caiu como morto. E quando a esposa chegou e falou que de fato eles tinham vendido por um preço menor para ficar com a diferença como era combinado com o seu marido, ela também caiu morta, porque Pedro disse: eis já aí teu marido morto, e ela morreu também. O juízo de Deus veio de imediato sobre aquelas pessoas, porque estavam mentindo ao Espírito de Deus. Então, quando o escritor da lição, ele diz assim que foi uma conversão duvidosa, ele está querendo dizer que aqueles que são salvos e estão vivendo na mentira ou em uma mentira, têm a sua conversão duvidosa, porque de fato quem converte a Jesus, ele deixa a vida velha, deixa a mentira, deixa o pecado, deixa a luxúria e vai viver um novo homem, agora uma nova criatura, aquilo que Jesus chama nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. E é isso que é a questão do novo nascimento que Jesus ensinou para Nicodemos. É necessário nascer da água, que é a palavra, e nascer do Espírito, a transformação da alma para uma vida de santidade. E ainda no segundo ponto, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma característica daquela igreja era a comunhão.
Eles viviam em comunhão, comum acordo. O que eles tinham, dividiam em comum. Se tinham alimentos, todos participavam do banquete. Se tinham vestimentas com sobra, distribuíam para quem as pessoas precisavam. E o texto diz que dentre eles, em Jerusalém, tinha um exemplo de um homem chamado Barnabé. Barnabé, ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos irmãos carentes. Ele pegou os seus terrenos, vendeu, não tirou nenhuma parte, deu todo o dinheiro integralmente para Pedro, dizendo: Pedro, vamos assistir aos pobres, aos necessitados, às viúvas, etc. E neste interim, que essa forma, essa atitude de Barnabé de atender as pessoas foi voluntária, não era forçado. As ofertas, elas não são forçadas, são conscientizadas. Nós é que devemos saber o quanto precisamos ofertar, e o nosso coração vai ofertar voluntariosamente. E também para os dízimos. Nós sabemos que os dízimos é um mandamento e precisamos obedecer o mandamento. E é uma ordem e é um cumprimento desse mandamento de forma espontânea, com gratidão, com alegria, porque a Bíblia diz: o Senhor ama aquele que dá com alegria. Mas se der rancoroso, se der porque o teu nome precisa sair da lista, mas você não tem consciência do que é uma oferta, do que é o dízimo, não sabe por que dizima, não sabe por que oferta, se ninguém te ensinou e você não quer, está triste por isso, então não oferte, porque Deus não se alegra com isso. Deus quer que você tenha uma oferta liberada. Por isso que quando o Senhor Deus pediu oferta em Gênesis, por isso que o Senhor Deus, quando pediu oferta em Êxodo 25, ele pediu a prata, o ouro, pedras preciosas, e faz uma lista de ofertas de primeira qualidade, de especiarias. E ele diz: de cujo coração se mover voluntariamente. Isto é, aqueles que quiserem contribuir com alegria, depois de entender o projeto do tabernáculo, abrir o coração, é esta oferta que Deus quer receber. E Barnabé entendeu o projeto, é ajudar os nossos irmãos pobres e necessitados. Então ele vendeu as suas terras e deu com alegria, deu todo o valor, deu sem pressão, voluntariamente é o que ele fez. Isso chamou atenção. As pessoas começaram a dizer: é um homem muito bom. Barnabé tem o fruto do Espírito, tem a caridade. Barnabé consegue se compadecer do necessitado. Barnabé deve ser um exemplo. E isso foi incomodando Ananias e Safira, conforme o comentarista da lição. Porque ele diz no ponto 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Tiveram inveja de Barnabé. Eles viram Barnabé sendo elogiado, as pessoas proclamando a bênção, sendo grato pela vida de Barnabé, porque tinha cooperado voluntariamente, vendendo suas terras e depositando todo o valor, sem tirar nada para si. Então eles queriam também aparecer, queriam receber elogios, queriam mostrar que eram piedosos, então combinaram de vender uma propriedade. O perigo é que eles queriam apenas parecer piedosos. Eles queriam apenas sair da primeira página do jornal. Eles queriam receber elogios. Eles queriam tapinhas nas costas. Eles queriam o muito obrigado. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que entendem o projeto de Deus, pessoas usadas. Eram essas palavras que eles queriam. Mas o coração estava longe de oferecer uma oferta voluntariamente. Porque eu tenho até um texto das Escrituras que diz: esse povo, eles me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles estavam fazendo essa atitude pela metade, mas o coração estava longe de Deus. Então era uma hipocrisia, quando você tenta ser uma coisa e é outra. Hipocrisia é quando eu me mostro uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, quando de fato, na minha personalidade, eu sou uma outra pessoa. Então isso é hipocrisia. A gente deve ser o que era, real, com falhas ou não. Mas Ananias e Safiras, então, combinaram. Vamos impressionar os apóstolos, vamos impressionar a igreja, vamos fazer como Barnabé, ou melhor que Barnabé, para receber os elogios. Então eles venderam o terreno e disseram, combinaram, vamos dizer que foi por um valor menor, porque o restante do montante do dinheiro vamos ficar para nós. Então tentaram enganar os discípulos,
tentaram enganar a igreja, mas obviamente que os discípulos eram dirigidos pelo Espírito de Deus e eles não se deixavam enganar. Assim chegou primeiro Ananias, dizendo que tinha vendido a propriedade por um valor, com a intenção de enganar Pedro, os discípulos, a igreja, mas aquela obra era do Espírito de Deus, e Pedro disse: você não está mentindo para mim. Pedro, através do dom de discernir o Espírito, discerniu qual que era o espírito de Ananias: espírito de engano, espírito de mentira, espírito de hipocrisia. A gente não pode viver uma vida dupla, uma vida de mentira. Devemos viver uma vida de verdade, ser quem de fato nós somos. A maquiagem, a máscara, aí que surgiu a máscara, né? Na Grécia, a máscara surge para maquiar. As pessoas colocavam máscara e era um personagem, mas de fato era uma outra pessoa. Então nós não podemos ser alguém em casa, alguém nas escondidas e se mostrar outra pessoa. Então isso aconteceu com o juízo de Deus para que servisse de exemplo para os demais, servisse de exemplo para a igreja, para a atualidade, para a gente saber o quanto é perigoso a gente viver na presença de Deus tentando enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Então, os dois morreram. O casal, Ananias e Safira, morreram de imediato, receberam o juízo de imediato, não teve prerrogativas para o seu pecado. E no ponto 4 do primeiro tópico, quando a mentira e o engano enchem o coração, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Pedro está dizendo: olha, a propriedade era tua. Você poderia vender a propriedade e dizer: eu preciso de uma parte, eu vou dar uma parte, deixar isso claro. Se ele vendesse uma parte, se ele vendesse a propriedade, ficasse com uma parte do dinheiro, qual que era o problema? Não tinha problema nenhum. Se ele dissesse para o discípulo: eu vendi por tal valor, mas tirei para mim tal valor, porque eu preciso, qual que era o problema? Era uma oferta que ele estava dando. Era uma oferta liberada, não precisava essa mentira. Ele poderia ficar com o dinheiro inteiro, dizer: eu não quero contribuir, não posso, estou sem condições e não vou contribuir, mas vou usar o dinheiro. Qual o problema? Mas eles quiseram passar uma mentira. E Pedro, guiado pelo Espírito, o Espírito não deixou se enganar pela mentira de Ananias e Safira, se revoltou com a hipocrisia deles e com o engano, e os dois, né, o casal, morreu. No segundo tópico da nossa lição, o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar atenção para si mesmo. Eles queriam ser elogiados, eles queriam, então, receber o tapinha nas costas, parece que era um montante grande, e as pessoas iriam dizer: então ele entregou esse valor, que coração bom de pessoas boas. Então esse era o objetivo. Então a mentira dentro da igreja, mentira dentro da família, né? Vamos dizer da família carnal mesmo, a família nuclear, entre o pai, a mãe, os filhos, isso é um perigo quando há uma mentira. Filhos mentem para os pais de horários de trabalho, filhos mentem para os pais horário de faculdade ou outra atividade, dizendo que é necessário fazer, é necessário estar, quando na verdade estão saindo para fazer outras coisas que não é educação. Então isso é um prejuízo para o relacionamento fraterno de pais com filhos. Então é um prejuízo, não podemos mentir para as pessoas, principalmente dentro da família. O pai, a mãe deve levar isso com autoridade, porque quando o filho percebe que o pai é mentiroso, qual é a educação que o filho recebe do pai? Qual é o norte que ele receberá? O exemplo dele. Quando o pai mente para o filho, falando de tudo, né, se escondendo, e o filho sabe que o pai é um mentiroso, o menino perde a confiança no seu pai, perde o referencial de homem da casa e homem de Deus dentro do seu lar. E quando a mãe também mente, da mesma forma,
dessa forma, há um prejuízo muito grande. Nós vemos uma mentira que foi de Raquel para o seu pai Labão, quando ela disse que estava menstruada e não poderia descer do animal por causa da menstruação. E quando de fato não era isso. E quase que essa mentira desencadeou em uma morte, porque Jacó havia dito: se você achar os ídolos com alguns dos meus, pode executá-lo. E olha só, por causa de um engano que a Raquel fez, um roubo que ela fez, depois uma mentira que ela contou para o pai, quase houve algo estrondoso aí na família, quase houve mortes. Então, a mentira não pode estar presente nas famílias. Um outro ponto aqui é o ponto 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Quem faz uso da mentira, ele está dominado não pelo Espírito, porque o Espírito é verdade, mas pelo poder da carne. E Paulo, ele faz uma relação do que é as obras da carne. Ele começa a escrever para os irmãos na Galáxia, dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele vai elencando: prostituição, lascívia, glutonaria, dissensões, heresias, e ele vai fazendo uma série de relações do que é a mentira, do que é as obras da carne. E, obviamente, que dentro dessas obras da carne, a mentira faz parte, porque a mentira não é da parte de Deus ou do Espírito de Deus, porque o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. Como assim, desde o princípio? Mentiu certamente para os anjos, que resolveram segui-lo na missão de tomar o lugar de Deus, usurpar o trono de Deus. Ele mente para Eva, quando diz: Deus proibiu comer de todas as árvores. Ela disse: não, Deus não proibiu comer de todas as árvores. Ele diz que nós devemos comer de todas as árvores, menos da ciência do bem e do mal. Então ele já chega com uma mentira, exatamente para chamar a atenção de Eva, para ludibriar a sua atenção, para desconcertá-la, levá-la a um mal maior. Então, a mentira é uma obra da carne. E as obras da carne são manifestas. Então, cada um de nós está dentro de mim, dentro de você, essas obras da carne. Agora, resta-nos a gente mortificar as obras da carne. Mas não é mentirinha, pastor, não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado, transgressão. E quando nós transgredimos, nós estamos pecando. Então, a mentira, ela faz parte de uma obra da carne. E o crente, ele não vive sobre as obras da carne, a influência, ele não é dominado por ela. O fruto do Espírito, que Paulo escreve em Gálatas 5:22, ele fala que o fruto do Espírito deve estar dentro da vida cristã, na alma e no espírito do homem cristão. E ele vai fazer também uma relação do que seja o fruto do Espírito. Ele vai dizer da caridade, do gozo, da paz, da longanimidade, da fé, da mansidão, da temperança, domínio próprio. O cristão que se domina, mesmo que ele sinta vontade de mentir, ele pode pensar: opa, hoje as palavras do crente, como diz a Bíblia, são sim, sim, não, não. Passa disso, é de procedência maligna. Então ele vai se policiar, vai ter um domínio sobre a sua linguagem, o seu pensamento, as suas expressões, dizendo: eu não posso fugir disso, tem que ser essa pessoa falando exatamente isso. E ele vai se policiando, vai dominando a vontade de exagerar ou de omitir uma verdade, ou falsificá-la. Então, dessa forma que o cristão vai tendo domínio sobre as obras da carne a partir do fruto do Espírito, porque ele é uma nova criatura, ele vive agora sob o prisma de uma verdade. Então, como diz o texto, é verdade. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. E é uma oposição, uma guerra. Então, nós não devemos ser dominados por estas obras da carne, por esses desejos que o diabo despertou e disponibilizou dentro da alma humana, mas devemos ser dominados pelo Espírito de Deus, devemos ser dominados pelo poder de Deus, pela ação de Deus em nossa vida. No terceiro tópico da lição, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado com os defeitos morais no lar.
quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerada amaldiçoada, e por isso Israel não deveria tomar um despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e contra sua família. Outro exemplo que o comentarista da lição está trazendo é um fato acontecido no Antigo Testamento, tempos atrás, antes de Ananias e Safira. Tinha uma ordem para que quando o povo de Israel fosse destruir Jericó, ninguém pegasse despojo, ninguém pegasse as riquezas, o ouro, a prata, a pedra preciosa, as vestimentas, os animais, os gados, porque eram considerados amaldiçoados. Então não era para trazer, mas Acã viu uma capa de ouro, de prata. Acã viu uma capa de prata e ele então, escondido, pegou aquilo. E esta desobediência trouxe consequências para a nação. Quando perguntado quem era que tinha feito algo, ele só mentiu. E essa omissão ele mentiu. Então foi lançado sortes para saber quem era que estava com um objeto que não era bênção. Israel, com isso, estava perdendo algumas guerras por causa de um empecilho. E precisava ser resolvido este empecilho, esse entrave que o Senhor Deus não estava se agradando. Qual foi o resultado? Foi que a sorte caiu sobre a família de Acã e depois a sorte caiu sobre ele. O resultado foi que ele e sua família foram apedrejados, como mandava a lei, porque a lei dizia: só assim extirparás o mal de Israel. Então ele morreu, pagou com a sua própria vida a questão da mentira e do impedimento de Israel prosseguir rumo a Canaã. Então isso trouxe medidas terríveis para a vida de Acã, a morte dele e da sua família. E o povo então prosseguiu, como diz o texto, e eles ficaram mortos. No segundo ponto desse terceiro tópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam em Acã, que se acharam em Ananias, que se achava em Safira. Ninguém está. Todos nós somos sujeitos. O texto da Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, não era um super-homem. Agora, o certo é saber dosar isso, dominar esses desejos da mentira, do engano que está arraigado na nossa vida. O texto continua dizendo: por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Servo de Deus, cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Então, uma mentira pode acabar com uma família. Já pensou uma mentira em um relacionamento em que o marido ou a mulher escondem algo um do outro e começam a mentir uns para os outros? Isso pode dar um prejuízo muito maior. Quantos casais já tiveram o divórcio nas suas mãos por causa de não confiar mais no outro, por causa da mentira, desconfiança, a hipocrisia, se alguma coisa na frente, mas por trás é outra. Então, dentro da família, isso deve ser evitado, tanto da família de sangue ou consanguínea, quanto da família cristã, a família de Deus, deve ser extirpado. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Uma pergunta que Pedro faz. Por quê? Porque ele deu lugar, ele deixou, ele se levou pelo engodo das concupiscências da carne. É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, invertindo contra os seus membros e, infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher o seu coração para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos fazer isso na família cristã, ensinar
que o perigo maior não é um assassinato. Tem pessoas que acham que o maior perigo que causa o desligamento de alguém da comunhão de uma igreja é o assassinato, o adultério, o roubo. Mas a mentira é algo prejudicial que Deus não deixou barato. Ananias e Safira morreram na época da graça e Acã na época da lei. Então Deus não passou pano para essas atitudes que eram mentiras contra o Espírito Santo de Deus. Então devemos ter cuidado. Não é somente o adultério, o assassinato, o roubo que é um pecado hediondo, mas a mentira também ela tem um peso muito grande, um prejuízo para a família cristã. Então evite a mentira. E concluindo, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros das famílias que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Às vezes, parece-nos que o caminho da mentira é mais fácil. Você sair de algo mentindo, você pode conquistar posições em uma empresa porque o patrão mandou mentir, mas de imediato isso pode ser que não esteja nenhum problema ali à vista. Mas, consequentemente, esse tipo de mentira vai te fazer perder a confiança do patrão, vai te fazer perder a confiança dos funcionários e ajudar em outros prejuízos para a tua vida. Então, a melhor forma é preservar a vida espiritual com a tranquilidade, com a comunhão com Deus, comunhão de espírito, e deixar Deus regir a nossa vida, limpando a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos cristãos melhores, cristãos que seguem o exemplo de Cristo. Jesus é este exemplo, é o nosso exemplo. Ele disse: eis que eu vos dei o exemplo de serviço, de fidelidade, de amor. E nós vamos continuar limpando as nossas famílias do engano, da mentira, do engodo, e levando isso para a igreja, como prova que a igreja é a igreja de eleitos, de santos, irrepreensíveis, como diz o texto. O apóstolo Paulo chega a dizer para os Tessalonicenses: vede como me portei para convosco, se eu tenho feito alguma coisa que macula minha imagem, porque eu me portei de uma forma justa, sábia e pia. E agora vocês podem me olhar, eu sou irrepreensível para convosco. Eu não tinha nada que pudesse repreendê-lo, nem uma mentirazinha. Então é assim a vida cristã. É uma vida irrepreensível, uma vida ilimpada. Estamos caminhando para isso. Uma vida pia, que é contrária do impio, né? Da impiedade. Então, a vida pia. Vamos trabalhar, cuidar, para que a nossa vida seja uma vida de santificação e de temor ao Senhor. Portanto, professor e professora, que Deus te abençoe nas tuas aulas, que o Espírito de Deus continue falando ao coração dos alunos e eles sintam o desejo de cada domingo estar na escola dominical, aprendendo da palavra do Senhor para ser cristãos melhores. Deus te abençoe.